Meus amigos, domingão, dia 26, pós-Natal, eu já estou de farda aqui porque hoje é dia de guerra, Patriots e Bills, mas a gente vai falar sobre a rodada de domingo amanhã, no dia que sai dia 27, porque hoje vamos falar dos dois jogos que rolaram no sábado pela semana 16, que foi Browns e Packers, e o duelo que teve logo depois, Colts e Cardinals. Os dois jogos têm coisas muito interessantes pra gente falar, principalmente visando playoffs, né? Então vamos começar com Green Bay Packers e Cleveland Browns, depois da vinheta. Roda, Gretão. Rock and roll, man. Sejam bem-vindos ao Winning Sports, meus amigos. Primeiro eu espero que vocês tenham tido um excelente Natal, de muita saúde, de muita união, é isso que importa. E espero que vocês estejam descansando bastante aí, porque esse domingo vai ser muito bacana. Vamos começar falando sobre Cleveland Browns e Green Bay Packers. Vitória dos Packers esperada, 24-22. Os Packers agora 12-3, não perderam nenhum jogo em casa e estão voando nessa temporada. Em breve devem garantir a seed 1 da NFC, do jeito que as coisas estão indo. Mas tem coisas bem mais ou menos pra falar dos dois times. Então, primeiro, vamos falar sobre o jogo, né? Baker Mayfield teve 4 interceptações. É muito difícil ganhar um jogo na NFL quando o seu quarterback tem 4 interceptações. Dito isso, os Browns conseguiram se manter no jogo. E conseguiram se manter no jogo pelo forte jogo corrido do Nick Chubb, que foi muito mal usado. Que se tivesse sido muito mais usado, o jogo poderia ter sido outro. Então, o jogo tava 14-12 depois de 3 interceptações. Depois de 3 interceptações. Depois da terceira, os Packers fizeram 21-12 e o jogo virou assim. E aí as campanhas dos Packers foram field goal e acabou. Não fez mais ponto nenhum. Enquanto isso, os Browns, field goal, punch, touchdown, e aí interceptado novamente na última campanha que poderia dar a vitória pro time, e acabou assim 24-22. Então vamos começar falando dos Browns, que a situação tá ruim, né? O time tá negativo, cara. Estão 7-8 nesse momento, depois de 3 derrotas nos últimos 4 jogos para Ravens, Raiders e Packers, e aí nesse momento o time tá em último na divisão. Pittsburgh na frente com 7-6-1 e Baltimore e Cincinnati 8-6 antes de começar essa rodada de domingo, né? Hoje tem Ravens e Bengals, aliás, que é um baita jogaço, apesar dos Ravens irem aí com o terceiro quarterback. O que os Browns mais erraram nesse jogo? Não ter usado o jogo corrido, cara. O Nick Chubb terminou o jogo com 126 jardas em apenas 17 carregadas. Essa média de 7.4 é excelente para você manter o jogo corrido sem parar. Então é isso que os Browns deviam ter feito. D'Ernest Johnson também correu bem com a bola. O Anthony Schwartz teve 2 corridas de jet sweep que foram muito boas. Então faltou os Browns usarem isso. Além disso, Baker Mayfield teve um jogo muito ruim. A torcida dos Browns já está bem pistola com ele, já pensando no futuro da franquia. O que é muito triste, porque os Browns demoraram décadas para encontrar um quarterback que podia levar o time a um patamar mais elevado. E esse cara é o Baker. E ele não tá jogando bem. Então ele teve 4 interceptações, sacado 5 vezes, e isso sempre atrapalha bastante. Inclusive o jogo aéreo dos Browns foi bem ruim. Importante dizer também, esse jogo foi, como sempre, marcado por uma arbitragem absolutamente horrorosa. E como eu sempre digo, a arbitragem tá definindo jogos na NFL. E essa é a pior coisa que pode acontecer, porque você tira dos times a responsabilidade de ganhar ou perder. E isso é péssimo, péssimo. Além disso, como eu sempre digo também, a arbitragem não ajuda um time ou outro, ela é ruim para todos. O seu time pode ser o beneficiado ou prejudicado, mas relaxa, porque uma hora vai ser o oposto. Basicamente é isso. Dito isso, vamos para os Packers, tá? Os Packers tiveram Aaron Rodgers em mais um jogo de MVP. Nesse momento ele lidera as casas de aposta, inclusive. Mais um jogo de 3 passes para touchdown e mais de 200 jardas, sem interceptação, sem um sack. Então os Packers nem recebendo pressão estão. Aaron Jones correu bem com a bola, Davante Adams passando das 100 jardas e 2 touchdowns. Assim é tudo maravilhoso, né? Aliás, falar de 2 calouros que são uma surpresa extremamente agradável nessa defesa dos Packers, que é o Devondre Campbell. O cara liderou o time em tackles com 13 ontem. O segundo lugar que teve 8, que foi o Darnell Savage. E também o Rasul Douglas, que é excelente, né? O Eric Stokes, que foi a primeira escolha dos Packers, também tá indo bem, mas ele tá sendo ofuscado por esses outros dois, né? Dito isso, não dá para um time como os Packers, que estão sonhando com o Super Bowl e que tem o Aaron Rodgers jogando fino do fino,
Não dá pro time adversário o quarterback ter 4 interceptações e na última campanha ofensiva dos caras você poder perder o jogo porque você só tá 2 pontos na frente, cara. Então, a gente sabe dos problemas de special teams dos Packers, mas pra mim o que mostrou ontem é mais do que isso. Esse time precisa demais, cara. Esse time é de Super Bowl, não é um time, vamos ver o que acontece nos playoffs. Até porque, eu tô até confirmando isso, das últimas 4 vezes que os Packers foram pros playoffs, em 3 eles caíram na final de conferência, cara. Pros Falcons, pros Bucks e pros 49ers. Não dá pra isso acontecer, cara. Você tem um time maravilhoso, o Aaron Rodgers jogando fino, mas é esse tipo de coisa que lá nos playoffs pode dar errado. Então, isso pra mim é preocupante nos Packers, que é um time tão absurdo e que ontem, depois desse jogo maravilhoso, tava só 2 pontos na frente, podendo perder o jogo. Então isso é bizarro. Dito isso, 12-3, estão jogando muito bem, estão ganhando, mas é porque eu tô pensando em playoffs nisso, né? E isso aí é complicado mesmo. Vamos pro segundo jogo então, lembrando que Green Bay Packers já garantiu a divisão, já garantiu playoffs e tá com muita tranquilidade, já que os Vikings são o segundo lugar com apenas 7 vitórias, e os Packers agora pegam Vikings e Lions pra fechar a temporada, e eu não vejo os Packers perdendo mais nada. Aaron Rodgers bateu o recorde do Brett Favre de maior número de touchdowns passados por um jogador de Green Bay. Isso é muito grande, cara. Green Bay sempre teve quarterbacks muito interessantes. Bart Starr, Brett Favre e agora o Aaron Rodgers. E ele fazer isso é realmente impressionante, ainda mais quando a gente vê o número de interceptações do Rodgers e do Brett Favre. É quase tipo 150 a menos em 17 temporadas do Aaron Rodgers. Então é absurdo, é absurdo. Vamos falar então de Colts e Cardinals, né? E a mesma coisa, tem coisas importantes pra falar dos dois times. Primeiro, como foi o jogo, né? 22-16 pros Colts, que ganhou mais uma. Esse time dos Colts tá tendo jogos dificílimos e tá ganhando, cara. Perdeu pros Buccaneers, ganhou de Texans, claro, e agora ganhando de Patriots e Cardinals, que são dois jogos muito importantes nessa disputa de playoffs que tá tão tensa. Então, nesse momento, Indianapolis tá com 9 vitórias e 6 derrotas e Tennessee tá com 10 vitórias e 5 derrotas. Então, os Titans ainda dominam o próprio destino. A questão é que enfrentam os Dolphins agora e enfrentam os Texans depois. Então, esse jogo com os Dolphins pode ser muito importante. O jogo com os Dolphins... é verdade, cara. E caramba, eu tô ficando maluco, os Titans já jogaram nessa rodada e é por isso que eles estão tão tranquilos. Então, os Colts que estão correndo atrás, mas os Titans estão se garantindo, cara, a verdade é essa. E pegam os Dolphins só na semana seguinte. Então vamos lá falar sobre como foi o jogo. Foi um jogo interessante, cara, principalmente porque mostrou pra gente e pra times da NFL a importância de posições que geralmente ninguém liga, como é o caso do placeholder. Golinho, eu mesmo não sei o que é isso. O placeholder é o cara que, no field goal, pega a bola do center, posiciona ela, gira e aí o kicker chuta. É só isso. Mas por causa desse cara, que no caso dos Cardinals estava machucado e aí o Colt McCoy, que é o quarterback se reserva, teve que assumir essa posição, Colt McCoy, em 12 anos de NFL, nunca tinha feito isso. Então ele não se atentou muito a não colocar os cadarços pro kicker chutar. Porque quando o kicker chuta o cadarço, a bola simplesmente viaja. E isso custou para os Cardinals vários pontinhos. O Matt Prater errou um field goal, errou 2 field goals, 6 pontos, e mais um extra point, 7 pontos. O quanto é importante 7 pontos em um jogo como esse. Enfim, Cardinals começaram errando o field goal, e aí touchdown dos Colts e touchdown dos Cardinals que erraram o extra point. E aí os próprios Colts erraram o field goal depois. Teve safety dos Cardinals, que teve um snap errado, o Kyler Murray jogou a bola fora, foi intentional grounding. Intentional grounding, que é quando o quarterback só se livra da bola para não receber o sack, na end zone é safety. 2 pontos pro outro time, a bola deles. E aí os Colts conseguiram virar o jogo 12-6. Segundo tempo, os Cardinals começaram melhor, fizeram uma campanha maravilhosa para virar o jogo 13-12, 13-12, placar bizarro, né? Field goal dos Colts para ficar 15-13 pros Colts, mais um field goal errado pros Cardinals para ficar 15-13, e isso muda tudo no jogo, você percebe? Não são só os 7 pontos, mas também é a questão de que os Cardinals não sentem confiança no kicker, arriscam quartas descidas e podem fazer caca, na verdade é essa. E aí, touchdown dos Colts para ficar 22-13, e aí na última campanha do jogo, uma campanha de 16 jogadas, o Cliff Kingsbury preferiu chutar o field goal para depois tentar recuperar a posse da bola. Conseguiu o field goal para ficar 22-16, não recuperou a posse da bola, vitória dos Colts. Então vamos começar com os Cardinals dessa vez, porque os Cardinals estão se derretendo de novo, cara.
É assustador isso. É um time que começou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-0, depois 8-1, depois perdeu pra Panthers e agora já são 3 derrotas seguidas. E Rams e Colts, beleza, são jogos difíceis, mas perdeu também pra Lions. E esse é um Cardinals que ainda pega Cowboys, que é um jogo dificílimo, e ainda pega Seahawks, que é um time que sempre encrenca um pouco. Então, cara, esse Cardinals tá se derretendo. E quando os Cardinals estavam ganhando jogos sem o DeAndre Hopkins e o Kyler Murray, eu falei, uau, esse time é difícil de bater. Mas não, porque é um time que perde pra ele mesmo, e um time que perde pra ele mesmo é a pior coisa. Então, o Kyler Murray teve a maior corrida dele nessa temporada, o que foi ótimo, ele correu muito bem, mas foi o jogador que mais correu no time, e isso é sempre um problema, mesmo pra um time com o Kyler Murray. O Chase Edmonds correu pra caramba, mas só chegou a 56 jardas, é um time sem o James Conner, que tava lesionado. DeAndre Hopkins fora da temporada até aqui também. Chase Edmonds foi o que mais recebeu. Então você vê, isso são problemas para uma equipe, né? O quarterback é o cara que mais corre, o corredor é o cara que mais recebe. Isso porque o Zach Ertz teve boas recepções, teve também drops do Christian Kirk, o time sem o Rondale Moore, tudo isso pesa bastante. Então, quando a gente vê essas estatísticas, a gente vê que isso dá muito errado. Os Cardinals também tiveram 11 faltas na partida, e a gente tava falando de arbitragem, nesse jogo dá pra culpar a arbitragem em algumas coisas, mas em geral os Cardinals erraram muito aqui mesmo, e essas 11 faltas custaram bastante, e falta de offside, falta de false start, isso é tudo muito básico, cara. Isso é disciplina, são jardas que você dá pro seu oponente de graça, e na NFL você não pode dar nada de graça, e esse é um problema muito grande. Já os Colts, cara, é interessante demais, porque esse é um time excelente, é um time que tava sem o Darius Leonard, e isso pesou, mas ainda assim é um time maravilhoso, e esse Colts é limitado pelo Carson Wentz, mas eu não tô falando que ele é ruim por causa do Carson Wentz, porque o Carson Wentz é ruim, eu só tô dizendo assim, o time tem um potencial gigantesco, e esse potencial desce e sobe de acordo com o desempenho do Carson Wentz, a verdade é essa. E o Carson Wentz ontem errou alguns passes bizarros, mas quando mais precisava, que era sobretudo naquele final de jogo, terceiro e quarto quartos, o cara mandou muito. O segundo passe que ele fez para touchdown foi um dos mais bonitos que eu vi nessa temporada, foi absurdo. E ele terminou o jogo com 18 de 28, 225 jardas e 2 passes para touchdown, que são números excelentes. O Jonathan Taylor conseguiu correr de novo para mais de 100 jardas, o cara tá bizarro essa temporada, e o mais importante, eu não consigo frisar isso o suficiente, então eu vou até repetir. Os Colts estavam sem 4 titulares de linha ofensiva e mais um se machucou durante o jogo. Os Colts estavam sem linha ofensiva, e ainda assim a linha ofensiva mandou bem, Jonathan Taylor mandou bem, e o Carson Wentz teve tempo no pocket. Michael Pittman Jr. se provando o wide receiver 1 dessa franquia, T.Y. Hilton importante recebendo touchdown, esse Desmond Patman é um cara que eu tô de olho também, porque ele teve recepção para touchdown, ele é um cara interessante. Então, cara, os Colts ganharam esse jogo porque a defesa aparecia nas horas certas, e porque o ataque, que tava dependendo do Carson Wentz, apareceu. Porque todo mundo sabe que os Colts vão correr com a bola, porque eles correm com a bola muito bem. Mas e quando estão numa terceira para 7, que precisam passar a bola? O Carson Wentz tem que aparecer. E nesse jogo ele teve problemas, mas ele apareceu. E foi muito importante. Então, cara, que vitória gigantesca dos Colts, que ainda estão numa divisão difícil, tentando correr atrás dos Titans, mas que ainda assim estão voando. E nesse exato momento, os Colts não só estão nos playoffs, mas são o seed número 4, cara. E isso é meio maluco aqui, porque geralmente os 4 primeiros seeds são os líderes de divisão. Então isso tá errado, tá? É só porque ainda não foi a semana ainda. Mas por vitórias, né? Pelo número de vitórias, os Colts têm 9 e os outros times todos têm 8 dos wild card e tudo mais. Então, os Colts, na minha opinião, devem pegar o primeiro wild card, que é a seed número 5, e aí vão pros playoffs. E aí ganhar em playoffs, que é sempre muito difícil. Tá bom? Meus amigos, é isso. Hoje temos jogos muito interessantes como Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals, temos Los Angeles Rams e Minnesota Vikings, e o jogo que eu mais estou esperando, Buffalo Bills e New England Patriots, porque esse jogo vale basicamente tudo. O ganhador aqui deve ganhar divisão, e além de ganhar divisão, fica mais fácil nos playoffs, só que o time que perder tá praticamente ferrado em termos de playoff, e isso vai ser uma loucura, tá bom? Meus amigos, por favor, não saiam desse vídeo sem deixar o gostei, sem se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo, que é amanhã, falando sobre a rodada de domingo. Quem será a capa? A gente se vê no próximo vídeo, meus amigos. Um grande abraço, fui!